trabalhar primeiramente com o Salmo 119, 45. A tradução que eu vou ler não é somente uma, é várias, tá? Mas eu vou ler em uma que nós temos, aqui nós temos em mãos aí, que diz assim, Salmo 119, 45: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Novamente, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Esse texto, a versão da Bíblia chama-se a versão atualizada. Aí tem uma outra versão que é a mais comum, que as pessoas usam com mais frequência, que é a versão corrigida, que diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tá? Aí é a versão corrigida. E tem a outra versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Muito bem, qual é o tema que nós vamos desenvolver juntos nessa noite? Qual vai ser o assunto que nós vamos pensar juntos, né? Livres para Deus. Livres para Deus. Este é o tema que nós vamos desenvolver, que nós vamos lutar para tirar lições com este tema. Livres para Deus. Eu tenho um outro texto, que é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 20, onde diz assim, vamos lá, na tradução que eu tenho: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Paulo coloca assim como uma interrogação. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor, muita atenção aqui nessa expressão, porém quem se une com o Senhor, é o verso 17, se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. É a ideia de casamento, de união. Muita atenção. Fujam, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Muita atenção aqui. Pois Ele, versículo 20, eu encerro aqui. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem, outra atenção especial, usem o seu corpo para a glória dele, a glória do Senhor. Este texto, ele é extremamente desafiador. Desafiador. O texto fala-nos da liberdade cristã,
mostra o viver prático no dia a dia e fala como deve ser o nosso proceder na sociedade. O interessante é que o apóstolo Paulo inicia o seu pensamento aqui, pois ele reconhece que é livre para fazer tudo, mas sabe que nem tudo lhe convém. É importante a gente ter esta reflexão. O que ele diz é que precisamos ser ponderados, equilibrados, com senso crítico para fazer as opções certas. O texto fala-nos de liberdade, mas o que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é o direito inalienável de todo ser humano e o valor maior de sua existência como tal. Liberdade é a capacidade de viver e atuar de forma plena como pessoa, sem imposições arbitrárias, e ela se estende até o ponto em que surge o direito dos outros de serem também pessoas plenas e completas. Esta definição, ela é fantástica, mas conceitos são apenas conceitos. Vamos lá. Nosso exemplo, ele é Jesus. Nosso exemplo é Jesus. Ele, Jesus, é o expoente máximo da liberdade. Ele é o nosso libertador. Sendo assim, cabe-nos algumas perguntas. Jesus nos libertou de quê? Jesus libertou você e libertou a mim de quê? Jesus liberta-nos do peso do pecado. A morte espiritual é derrotada com a vitória de Jesus. Jesus liberta-nos do Deus imaginário. Ele liberta-nos do ídolo que criamos e chamamos de Deus. Aliás, o que mais os homens fazem na vida é criar este Deus imaginário e criar ídolos. Os homens fazem isso, a humanidade toda faz isso. Jesus liberta-nos da escravidão familiar. Jesus não se deixou escravizar pela família e exige dos seus discípulos uma liberdade em relação à família inclusive. Aliás, ele disse isso em Lucas 12, Lucas 14, de 26 a 28. Aí eu gostaria de deixar o texto para que vocês consultassem. Jesus, ele liberta-nos da religiosidade. É interessante que Jesus frequentou o templo, as sinagogas, mas nunca se deixou prender pelos líderes religiosos de seus dias. Ele pensava por ele mesmo e mostrou às pessoas o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Jesus liberta-nos dos preconceitos sociais. É interessante vê-lo a conviver com publicanos, fariseus, escribas, recebendo leprosos, prostitutas. Ele olha para o ser humano como um ser digno de respeito e que deve ser amado e respeitado pelo que ele é. Que são valores, que são posições que eu e você, que nós precisamos de quebrar dentro de nós, se quisermos viver fazendo a vontade de Deus. Jesus liberta-nos do poder político. Ele é livre para dizer o que pensa e não tem medo dos políticos dos seus dias e nem se deixa seduzir pelo jogo político. Ele agia livremente. Entendendo agora o que é ser livre e sabendo do que fui livre, tenho que refletir a questão da liberdade. E ela surge como o desejo de entregar-me a algo ou alguém. Liberdade é o ato da pessoa consagrar-se ao serviço de Deus. Sendo assim, como eu posso viver uma vida de liberdade? Eu tenho aqui três respostas. A primeira, livre com responsabilidade. Livre com responsabilidade. O nosso texto fala de liberdade e o fato de ser livre implica não se deixar ser
dominado por absolutamente nada. O apóstolo Paulo mostra-nos que nossa liberdade faz com que tenhamos uma relação séria com o Senhor, com Deus. O Senhor nos chama para viver uma vida responsável, entendendo que há uma nova história para cada um de nós. Há algo novo para você, há algo novo para mim, todos os dias da nossa vida. Hoje, terminando aqui a escola bíblica dominical pela manhã, eu tive a honra, o privilégio de conhecer a irmã Neuza. Num ato não planejado, eu apenas estava aqui à frente do templo e resolvi entrar ali e conheci. Recebi o presente, conheci mais uma serva de Deus. Meus irmãos, Deus está todos os dias, nos presenteando, mostrando para nós que há algo especial, há algo novo, e este algo novo é alguém, é uma pessoa que Deus vai colocar na tua vida para que você cuide, para que você dê atenção, para que você ouça, para que você ajude. Então você precisa de sair desse individualismo. Você precisa ser uma pessoa mais comunicativa, você precisa de falar, você precisa de perguntar, você precisa de conversar, você precisa de sair deste, que nome que eu dou? Este casulo, essa bolha que a gente cria. Nós temos que ser pessoas livres, com responsabilidade. Devemos lembrar que o apóstolo Paulo era judeu, e um judeu não comia determinados tipos de alimentos, e ele mostra que na liberdade que há em Cristo, este padrão não tem sentido. Somos livres dos nossos desejos, livres das nossas manias, e precisamos viver a vida com responsabilidade e intimidade com o Senhor. Este fato faz com que vivamos a vida de um modo responsável, reflexivo, para que não nos deixemos aprisionar por nada neste mundo. O texto nos mostra que em nossa liberdade devemos optar, devemos fazer a opção por fazer uma dedicação total ao Senhor. Por quê? Porque o texto diz que nós fomos comprados por Ele. Você é de Deus, você não é mais teu, você pertence a Deus. Isso precisa ser compreendido, se é que você se considera assim, porque isso é pessoal. Eu vou dizer isso, eu sou de Deus, e quando eu digo eu sou de Deus, eu tenho que pensar no que eu acabei de falar, porque se eu sou de Deus, eu tenho que viver para Deus, não é a minha vontade, não é os meus desejos, não é os meus hábitos que devem prevalecer. Alguma coisa na minha, entre o que eu estou falando e o que eu estou vivendo não está batendo, e eu preciso de fazer esse casamento, essa união de compreensão. Ele nos comprou com um objetivo específico. O Senhor quer que nós o glorifiquemos em todos os aspectos das nossas vidas. Parece que essa compreensão ela está fraca nas nossas vidas. Parece que de alguma maneira nós criamos uma separação. Então, o domingo eu separo para Deus, e os outros dias eu vivo como eu acho que eu devo viver. Aliás, tem alguém que nem separa domingo para Deus, né? Ela separa um pedacinho de hora que ela está ali se a coisa agradar. Se não agradar, ela nem vem, né? Então essa pessoa está doente, não importa quem seja. Ah, mas e se for um parente meu, não importa. Doente é doente, né? O teu parente não morre também? Não é? Não morre? Marido não morre, esposa não morre, filho não morre. Então nós não temos que poupar ninguém, se as coisas não estão sendo compreendidas de outra maneira. Se você não consegue ter uma vida de uma plena comunhão, algo está errado com você. Então a primeira lição que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite é: livre com responsabilidade. Vocês poderiam falar junto comigo? Livre com responsabilidade. De novo, livre com responsabilidade. Tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade. A segunda lição, extremamente importante nesse texto:
livre com exclusividade. O que é uma liberdade com exclusividade? O que é ser livre com exclusividade? Me acompanhe aqui, vamos lá. Deus é exclusivo. Você não adora outro Deus, você adora um Deus. Então, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você convidou Jesus Cristo para ser o Salvador e Senhor, eu gosto muito, queridos, de deixar claro essas expressões que elas devem acompanhar, porque às vezes as pessoas falam assim: Jesus Cristo é o meu Salvador. É fraco. Tem que ter: Jesus Cristo é o meu Salvador e meu Senhor, porque sendo meu Senhor, eu vou obedecer o que Ele mandar. Isso precisa ficar claro. Quando nós pregarmos o Evangelho, preguemos com clareza, para que as pessoas não recebam pedaços de mensagem, né? Então, Salvador e Senhor, ou Senhor e Salvador, mas que sejam as duas expressões andando juntas, tá bom? Livre com exclusividade. Ele, Deus, Ele não nos partilha com ninguém. Deus, Ele não quer você para pegar você na mão hoje e pegar no braço dele e fazer carinho em você e amanhã deixar você ser bolinha de ping-pong na mão do diabo, não. Alguma coisa está errada. Há pessoas que o tempo todo que você conhece, você sabe disso que eu estou falando, eu tenho certeza que o que eu estou falando não é novo, é que a gente talvez não gasta tempo dessa maneira que eu estou percorrendo, mas há pessoas que a vida dela, mesmo estando na igreja, mesmo estando participando de cultos, mas a vida dela é uma constante, parece aquelas batidinhas do coração, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então, domingo ele está cheio de Deus, segunda-feira ele está caído. Terça-feira ele está cheio de Deus, quarta-feira ele está caído, e assim vai, sabe? E isso não é normal. Isso não é normal. Em Cristo nós temos uma constância. Aliás, Paulo, escrevendo a esta igreja de Corinto, lá no finalzinho, 1 aos Coríntios 15, 58, ele vai falar assim: sede firmes e constantes. E ele diz ainda mais: sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Então, não há necessidade de alguém ficar no meu ouvido dizendo: oh, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não há necessidade, porque eu sei o que tenho que fazer. Desde que eu fui chamado por Deus, que eu conheci o Evangelho de Cristo, eu entendi assim. Eu entendi que Deus fala comigo, Ele me dá ordens e eu obedeço. A minha parte é só obedecer. Livre com exclusividade, é a segunda lição que nós estamos desenvolvendo. Ele não aceita pedaços. Ele deseja, Deus, uma relação íntima, pessoal e exclusiva com você. Ele não quer pedaço de você. Vocês já ouviram alguém falar assim: olha, pastor, eu não vou domingo lá participar do culto, mas eu estarei lá em espírito. Vocês já ouviram isso? Eu já usei essa expressão aqui, né? Então vocês já imaginaram quantos espíritos tem andando aqui dentro? Né? Quantos espíritos tem andando aqui dentro? E o corpo está lá, e houve um desencontro na natureza da pessoa, né? Foi separado, né? O corpo do espírito, né? Então lá está morto, né? Certamente, né? Porque o espírito está aqui, né? Então aqui tem um outro nome, talvez, nem seria uma igreja cristã, né? Seria uma igreja espírita. É isso, né? Não é isso? Né? Mas eu estou colocando isso num tom assim, para a gente refletir em coisa que a gente fala e que não tem sentido, né? Então, eu não estou lá, vocês já ouviram isso? Eu não estou lá, mas o meu coração está lá. É outro problema, né? Porque coração não tem perna, né? Mas as pessoas usam isso, não usam? Né? Eu não estou lá, mas o meu coração está lá. Não existe. Ou você está lá ou você não está, né? Sem coração você não fica, senão daí, né? Aí você já partiu, né? Dessa terra, né? Muito bem, vamos lá. É interessante ver que o texto declara que o nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é para o Senhor. Não é para ser dedicado aos prazeres carnais. Não é para ser dedicado à mentalidade moderna do prazer pelo prazer. Porque hoje, se vocês observarem hoje a modernidade do mundo em todos os aspectos, o assunto é prazer, prazer, prazer. Nosso compromisso é com o Senhor.
E se eu me consagro a Ele, devo ter uma relação exclusiva com Ele. O motivo que o apóstolo Paulo apresenta é o fato de sermos o quê? Morada ou habitação de Deus. Então, Deus mora dentro das pessoas. Quando nós saímos daqui, que apagarmos a luz, fechar as portas aqui, trancar tudo, a gente não deixa Deus trancado aqui dentro. A gente deixa? Não. Ele vai com cada um de nós. Então, Deus, quando nós chegamos aqui, Ele chegou conosco porque Ele chegou dentro da gente. Nós temos que entender isso. Então, durante a semana, Deus não vai ficar aqui e você vai ficar sozinho. Deus está com você, você é morada de Deus. Eu preciso de entender isso, compreender. O Senhor habita em nós, e sendo assim, não podemos utilizar os nossos corpos dissolutamente, ou seja, de qualquer jeito. Não podemos utilizar os nossos corpos de modo que desagrade ao Senhor. O apóstolo Paulo afirma que somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, Ele habita em nós e quer exclusividade. Lembre-se disso, livre com exclusividade. Deus, Ele quer que você seja só dele, não é de outro. Se olharmos atentamente para o texto, nós veremos que Paulo fala da consagração ou da entrega como um casamento. Vejamos o que diz os versículos 16 e 17. Ou não sabeis que o que se une com a meretriz faz-se um com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une com o Senhor, um só com Ele. É isso que está sendo ensinado aí. Casamento só é casamento com relação sexual. Quando acontece a junção de corpos, se dá o casamento. Não é uma celebração que realizamos na igreja e muito menos um contrato civil. É através da relação sexual. E aí é onde a gente se machuca, porque a gente começa pelo lado errado. É por esse motivo que dizemos que o sexo é só dentro do casamento. Porque é a relação sexual que valida o casamento e nos faz um com o outro. Seguindo ainda essa direção, Paulo segue a dizer que nossa relação com o Senhor é uma relação matrimonial. Nós somos de Deus, nós temos que ser fiéis a Deus, assim como o homem é a esposa e a esposa é ao homem. Ele afirma que somos um com Ele. Muitas vezes não temos consciência da profundidade dessa declaração. Como nós precisamos estudar a Bíblia, como nós precisamos ler mais a palavra. Eu penso, irmãos, que se a palavra ela estiver mais em nós, de verdade mesmo, a palavra de Deus, não as nossas ideias, mas a palavra de Deus, nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. Se nós ainda somos pessoas meio assim, complicadas, e vai, e não vai, e faz, e não vai, certamente é porque nós estamos vivendo pela nossa vontade. Pode acreditar nisso. Seja humilde e reconheça isso. Quando nós estamos pela palavra, há uma abertura no céu sobrenatural sobre a nossa vida e a gente começa a ver coisas e viver coisas muito maiores do que a gente imagina. Eu não estou dizendo aqui que somos Deus, cuidado, tá? Não estou defendendo aqui vamos dizer assim, um ensinamento na história que chama panteísmo, né? Eu não vou entrar no mérito agora. Mas que não conseguimos atingir a profundidade dessa declaração de sermos um com o Senhor. É algo único, exclusivo, é casamento. E Paulo utiliza esta metáfora quando escreve aos Efésios. Ele afirma que a igreja é a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, de 22 a 33, não vou ler. Ele faz esta analogia, chama-se. João também utiliza a imagem da noiva preparada para o seu noivo. Onde? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, se vocês quiserem anotar aí, Apocalipse 22, 17. Estamos unidos ao Senhor e nada, nem ninguém pode nos separar dele. Quando decidimos nos consagrar a Ele, não podemos voltar atrás. Para um pouquinho. Você já deve ter encontrado muita gente por aí, dizendo assim, eu era crente.
Você já ouviu? Ah, eu era crente. Alguns até falam, eu era da igreja tal. Não vou citar o nome de nenhuma igreja, que não é conveniente. Eu era. Não era. Não era. Porque não existe eu era. Não existe. A hora que a gente abre para essas coisas, aí nós estamos vendo Deus sentado com o livro da vida, escrevendo o nome e falando para um dos anjos assim, apaga aí que ele desistiu. Aí escreve outro nome, agora apaga aí que desistiu. Tem dois anjos que é escrivão no céu, né? Gente, não existe nada disso que eu estou falando, hein? Estão entendendo? Apaga. Não existe. Agora, o que pode estar acontecendo é que a gente não entendeu. Convencido é perdido e convertido. Se você pegar, escrever assim, ó, convencido e convertido, é algumas letrinhas só que troca. Então, na verdade, o que nós temos na história hoje é muita gente convencida, mas não convertida. Aí já fica que para você e para mim, para cada um de nós, a gente é convertido ou convencido? Isso é particular. Eu não vou cuidar da sua vida, nem você deve cuidar da minha. É algo muito particular. É você que vai responder isso para Deus. Estamos unidos com o Senhor e nada nem ninguém pode nos separar dele. Quando decidimos nos consagrar a Ele, não podemos voltar atrás. Nossos corpos pertencem ao Senhor. Estamos unidos a Ele e devemos glorificá-lo em nossos corpos e em nossas atitudes. Em todo o tempo, a tua preocupação e a minha vai ser esta pergunta que vai estar na nossa mente. Como se fosse aquelas letras grandes que fica piscando assim, que a gente anda por aí, vai estar assim: como que você está se comportando? Como que você deve agir em tal situação? Perguntamos: como podemos glorificar a Deus em nossos corpos? Pode ser que tenha essa pergunta. Glorificamos a Deus através da nossa expressão corporal. Não é ser obrigado, por exemplo, como às vezes existe em alguma comunidade, algum grupo religioso. Olha, todo mundo vai bater palma agora. Não tem isso? Não, eu bato palma se eu quiser. Você gosta de todo mundo agora, palmas? Não, peraí, eu bato se eu quiser. Ninguém é obrigado. Obrigado a levantar as mãos. Olha, agora levanta a mão porque vai acontecer. Não, eu levanto se eu quiser. Não existe essas coisas. Mas os homens, as pessoas por aí, em todo lugar, estão querendo trazer sobre nós um jugo que não é com a gente. A nossa é uma vida espiritual com Deus, honesta, íntegra, moral, séria. Glorificamos a Deus consagrando a nossa vida. Aí eu digo um texto que todos nós deveríamos saber de cor e ler todo dia, que é Romanos 12, 1 e 2. Esse texto eu acho que deveríamos ler todo dia na nossa vida. Por quê? Porque ele vai falar o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, tem várias traduções, que apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz assim: não se conforme com este mundo, mas transformem-se pelo entendimento da palavra, que a mente de vocês sejam transformadas. Romanos 12, 1 e 2. Depois vocês guardem esse texto. Esse você leia, releia. Romanos 12, esse vai colocar você assim, como diz aí os especialistas em usar prumo, né? Esse vai colocar você no prumo, né? Vai colocar você no nível, né? Esse vai colocar você, apresentem ao seu corpo ao serviço do Senhor, e não se conforme com este mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. As coisas do mundo é do mundo. Então a hora que você está se dedicando demasiadamente às coisas do mundo, você está se dedicando a quem? Irmão, tem coisa que não precisa de ser muito inteligente, né? Um pouquinho só de inteligência a gente já entende, né? Glorificamos a Deus preservando o nosso corpo livre de prostituição
quando eu falo de prostituição aqui, eu não quero só pensar em questão de vida sexual, não. Eu quero pensar em um monte de coisas. Tem muitas outras maneiras de se prostituir. Você pode se tornar um mentiroso, você pode se tornar um vaidoso, você pode se tornar um orgulhoso. Isso é prostituição. Você pode um arrogante, um soberbo, você pode ficar o tempo todo achando que você é melhor do que os outros. Tudo isso, coisa que. E toma conta, olha, dá para contar no dedo quem escapa dessas coisas, viu? Alguma coisa dessa tem a tendência de pegar um de nós. O que vemos nesse texto é que precisamos rever toda a nossa teologia sobre o corpo. O corpo é bom, ele faz parte do ser, somos um todo indissolúvel, toda manifestação do nosso ser se dá no corpo, e é bom notarmos a ênfase que Paulo dá da ressurreição do corpo. Iremos ressuscitar no corpo, e nossos corpos continuarão a ser para o Senhor. A Bíblia diz, Filipenses 3, 20 e 21, vai dizer que Deus vai transformar o nosso corpo para ser igual ao seu. Então nós temos que entender esses textos e entender que nós não podemos brincar com este que nós temos hoje, porque é esse que prepara para o outro, entende? Se esse for de qualquer jeito, vai revelar que a gente não quer o outro, e aí esse vai para onde? A Bíblia fala de um lugar de sofrimento eterno que chama-se inferno, e aliás diz que lá haverá choro e ranger de dentes. E lá, o Senhor Jesus está dizendo que lá não é um lugar para nós, que Ele fala que foi preparado para o diabo e seus anjos, e você não é diabo, e você não é anjo do diabo. Então você só vai para o inferno. Eu tenho dito que alguém vai para o inferno porque é intrometido, sabia? É intrometido, porque ele não foi chamado para ir para o inferno, não, ele foi chamado para ir para o céu. E por isso que Jesus veio e pagou todo o preço para que você o acompanhe. Jesus Cristo. Terceira e última lição: livre. Lembra da o primeiro livro que eu falei? Livre com responsabilidade. Depois do segundo livro que eu falei, foi livre com exclusividade. Agora um terceiro livro agora é livre com consciência. Uma coisa bonita é que nós não precisamos servir a Deus, irmãos, como se fossem robôs. Não. Eu vim de São Paulo para cá, dirigindo em plena faculdade mental. Não estou doido, não. Penso que não. Não vou passar amanhã pelo médico aqui em Mococa, né? Pode ser que tenha algum especialista bom aí, né? Mas eu quero dizer que eu venho com tranquilidade, eu venho em plena saúde, em pleno discernimento. Livre com consciência. Minha esposa está aqui, ó, não veio amarrada não. Não, é ela que passou a minha roupa, ela que organizou de bonitinho, né? Com consciência, né? Graças a Deus que não queimou, né? Porque está com boa consciência, né? Os versículos finais afirmam que somos santuários do Espírito Santo. Ele habita em nós, não somos de nós próprios, não nos pertencemos. Quando tenho consciência deste fato, eu consagro-me ao Senhor, faço por saber o que Ele fez por mim, entendendo o alto preço que Ele pagou por minha vida. Será que sabemos quanto nós valemos? Você sabe quanto você vale? Você sabe? Eu estava lendo na história, né? Tem coisa que, quando a gente fala assim, conforme a gente vai escrevendo, vai desenvolvendo, vem, né? Mil ideias, e a gente acaba indo para um lado teológico, mas também a gente acaba pegando alguma ideia do mundo atual para a gente, né? Diz que um time, né? Não estranho de eu falar isso, tá? Eu não costumo falar de time, tá? Mas hoje, excepcionalmente, eu estou falando, é muito excepcional. Um time chamado Real Madrid, não é do Brasil, ele pagou na época 93 milhões pela transferência de um jogador chamado Cristiano Ronaldo. Um outro time pagou 11 milhões pela transferência de um outro jogador.
Um outro, não vou ficar citando nomes aqui, o outro, acerca de uma rescisão de contrato de um jogador, ele pagou cerca de 100 milhões. Quanto é que você paga? Meus irmãos, quanto vale o sangue de Jesus derramado por nós? A Bíblia fala para nós, ela ensina assim, que não foi ouro e nem foi prata, mas foi o seu sangue. Nós temos que pregar isso, é isso que nós temos que falar, é isso que nós temos. Olha, para cada pessoa, sabe, quem nós encontrarmos por esse mundo afora, olha fulano, não foi ouro e nem foi prata, você vale muito, você vale muito. Jesus derramou o sangue dele por você. Eu não sei, irmãos, eu posso estar enganado, mas parece que essa comunicação que eu estou fazendo aqui não é mais a comunicação que a gente está fazendo. A comunicação que a gente está falando é: vamos para a nossa igreja, que vai ter fulano de tal, que fulano de tal vai cantar, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Para de falar isso, porque isso é coisa dessa terra. Fala do espiritual, fala do que é eterno. Anuncia o Evangelho. Eu e você valemos a vida do Criador. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus pagou, Ele comprou-nos porque Ele nos ama. Romanos 5,8 vai falar que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós valemos a vida de Jesus. Nós valemos a vida de Jesus. Nós temos valor. E o diabo fica furioso quando a gente fala isso. O diabo fica furioso que nós temos valor. Deus nos resgatou. Deus comprou você e eu. Nós somos dele. Nós somos dele. Precisamos entender que não somos pessoas desprezíveis. Jesus pagou o preço por nossas vidas e, ao fazer, valorizou-nos, deu-nos dignidade. Quando entendemos essa realidade e entregamos-nos a Ele, nos tornamos filhos de Deus. Andamos de cabeça erguida. Temos honra porque Deus nos deu. Não temos motivo de ficar, sabe? E por isso que para nós nunca vai ser vergonha nós falarmos: olha, eu errei, eu falhei, me perdoa. É isso que vai trazer vai glorificar a Deus. A nossa vida vai glorificar a Deus quando a gente diz: eu errei, eu falhei, me perdoa. São as coisas que glorificam o nome de Deus. Quando compreendo esta realidade, consagro-me a Deus, Ele vem fazer morada em mim e Ele me faz sua habitação. Jeremias vai dizer assim, o profeta Jeremias, capítulo 23, verso 24, ele vai dizer essa palavra tão linda, especial. Ele fala assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que o não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus está em Mocó, todos os bairros de Mocó. Deus está em São José do Rio Pardo, Deus está em outra cidade, Deus está em São Paulo, Deus está. Ele é um Deus presente e Deus quer estar na tua vida todos os dias, todos os dias. E no entanto, o coração do homem é suficiente para contê-lo. Nosso coração é morada de Deus. Ele vem habitar dentro de nós, Ele se faz um conosco, somos propriedade de Deus. E é por esse motivo que o chamamos de Senhor. Nós chamamos de Senhor. Quando nos comprometemos com Jesus, não é apenas com o Salvador, mas também com o Senhor. Ele é o Senhor. Sendo assim, quando tenho consciência do que Cristo fez por mim, eu dedico minha vida a Ele e aceito que Ele seja o Senhor da minha vida. E Ele é quem deve ser o centro de todas as minhas afeições. A minha casa, a minha vida, os meus negócios, as minhas conversas, tudo vai girar em torno da pessoa de Deus. Sempre Deus vai ser o mais importante em tudo que eu fizer. Eu estou terminando. Livre com responsabilidade, livre com exclusividade, livre com consciência. Quanto mais caminho com Cristo, quanto mais comunhão tenho com Ele,
mais eu entendo o que Ele fez por mim, mais desejo dedicar-me a Ele e ser livre de mim mesmo. Eu quero renunciar à minha vontade e fazer mais de Deus. O Senhor nos libertou do pecado para vivermos para Ele. Isso só é possível se tivermos a consciência do que Ele fez e se nós nos consagrarmos a Ele. É um casamento, vocês entendem, né? O Senhor deseja viver um relacionamento íntimo e profundo com cada um de nós. Ele deseja ser visto em nossas atitudes interiores e exteriores. Não é só falar eu sinto, é falar eu sinto e eu procuro agir. É um casamento de ação. Consagramos-nos ao Senhor é lutar contra o pecado. É viver uma vida livre e saudável, sem se deixar aprisionar por pessoas ou por coisas. Aconteceu isso, eu perdi um bem material. Não importa, isso não muda a minha vida. Aconteceu aquilo, eu perdi alguém que eu amava muito, partiu, pela graça de Deus, foi para o céu. Como eu perdi recentemente um amigo, o pastor Paulo Lopes Barbosa, homem de Deus. Foi para o céu, tenho certeza, porque eu vivi com ele e vi que tipo de pessoa ele era. Sempre um homem alegre, disponível, servo, obediente ao Senhor. É compreender que temos valor, valemos a vida de Jesus. Sendo assim, devemos consagrar a nossa vida para Ele. Nessa noite, o desafio para você e para mim é ser livres para Deus. Amém? Que Deus os abençoe.